para tentar sincronizarmos aqui com as novas tecnologias. E, entretanto, bom, e na continuação, é só para vos dizer que depois no final vamos tentar arranjar um tempinho também para aqui fazermos mais algumas perguntas. Eu próprio deixei aqui umas perguntas por fazer ao nosso amigo, mas para já, e aproveitando aqui este compasso de espera aqui com o Gerardo, nós vamos passar à próxima apresentação, à segunda da manhã, que será sobre a espada de Maurois. Não sei se estou a cometer algum erro. Maurois. Património cultural, humanidades digitais e artesanato em metal antigo entre a Península Ibérica e os legados do Rim. Bom, quem vai falar, creio que é o Gerardo, não é? Então, o trabalho do Gerardo com a Dina Pereira, da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, de Portugal. Gerardo, tens 20 minutos. Obrigado. Está bem? Se calhar ia só pedir para mudar a... É só dar a ordem. Pronto. Então, pronto, o meu nome é Gerardo Gonçalves, sou arqueólogo e, antes de mais, queria agradecer o convite por estar aqui. Já é a segunda vez que estamos aqui e hoje vou falar sobre várias coisas, mas principalmente vou falar sobre a espada de Maurois, que é um tema que não faz parte do meu âmbito de trabalho. É uma peça, já vamos ver, é uma peça arqueológica que se encontra no Museu de Ourense. Já vamos explicar mais ou menos o que é. E a ideia aqui é dar-vos um bocado a vocês a oportunidade de perceber ou de tentar compreender um pouco o que é que se pode fazer com este tipo de artefactos, com outros, com coisas etnográficas, artefactos etnográficos, qualquer tipo de capelas, igrejas, monumentos. O que é que as novas tecnologias permitem, como é que as novas tecnologias intervêm nestes artefactos. Mas é sobretudo, depois no fim vou explicar, ver se isto funciona. Vou explicar o que é isto. Paulo, pode mudar. Antes de mais, gostaria de explicar mais ou menos para as pessoas que não estão muito por dentro do assunto o que é a espada de Maurois. Pode mudar. A espada de Maurois é uma espada em bronze que foi fundida e forjada há perto de 3.000 anos atrás. Numa época que os arqueólogos chamam de Idade do Bronze, especificamente, neste caso, Idade do Bronze Final. Estamos a falar entre o ano 1000 e o ano 900 e o ano 1000 a.C. Esta espada, como já vamos ver, é super interessante porque, já vamos ver depois nas fotografias, tem aqui uma particularidade aqui nesta superfície, que depois já vamos ver, que a pode identificar e enquadrar cronologicamente. Podes mudar, Paulo? A espada foi feita, teoricamente, pelos estudos que foram feitos não nesta espada especificamente, mas no conjunto das espadas um pouco por toda a Europa, foi fundida e forjada. Significa o quê? Significa que as pessoas que a fizeram tinham um molde em cerâmica, em barro refratário, introduziam lá dentro desse molde o bronze. Ontem estava a falar com um colega, o Arcádio, e estávamos a discutir que a percepção geral é que o ferro aparece antes do bronze, porque teoricamente o ferro seria mais fácil de trabalhar. O problema é que aqui ocorre exatamente o contrário. O bronze aparece antes do ferro. Para quem não está por dentro do assunto, o bronze não existe na natureza. Ou seja, a gente não vai nas minas e encontra bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, com outros elementos. Portanto, eles iam procurar o cobre, iam procurar o estanho, iam procurar o zinco. Não iam procurar o zinco estava aliado ao cobre ou ao estanho.
fundiam e obtinha-se a partir daí o bronze. É o tipo de espada chamada clistiforme, ou seja, porquê? Porque tem aqui a forma de um, digamos, de um pistilo da flor, não é? A espada de Moroasa, que se encontra no museu, pesa perto de 828 gramas, mede 68 centímetros, 68 centímetros e qualquer coisa, e está num estado de preservação espetacular. Está partida numa das pontas, na ponta, mas está bem preservada. Podes mudar, Paulo? Esta espada de Moroás traz por trás dela uma história gigante. Uma história que não começa. Tem um intermediário aqui neste sítio, que é uma terra chamada Eminkofen, na Alemanha, perto da fronteira da Alemanha com a Suíça, mas é um tipo de artefacto que vem de trás. Podes mudar, Paulo? Vem de uma coisa, de uma terra que fica na Áustria, chamada Hallstatt, que foi onde surgiu pela primeira vez esta cultura da chamada Idade do Bronze e dos chamados campos de urnas, que se encontram até aqui em Espanha, ali na fronteira, ali nos Pirineus, portanto na parte de cá, também há alguns campos de urnas desse tipo de pessoas, desse tipo de grupos que construíram esta espada. Podes mudar? Isto é uma imagem da época do chamado Campo de Urnas de Hallstatt, que é uma cultura que é o Hallstatt A. Portanto, são enterramentos e cremações, nas quais, dentro das sepulturas, eram depositadas as espadas, os brincos, portanto, tudo feito à base de bronze. Escudos, taças. Podes mudar, Paulo? Podes mudar? Este é um pequeno exemplo de tudo o que se fazia, não só em Hallstatt, na Áustria, como em Eminkofen, como aqui depois dos Pirineus ou até no sul de Portugal. Portanto, esta cultura da Idade do Bronze percorreu toda a Europa Central e a Europa do Sul, em pouco mais de 200 anos, depois tendo um período de vida de quase 1000 anos. Pode mudar? Dizer que neste campo de urnas de Hallstatt, na Áustria, foram escavadas mais de mil e qualquer coisa sepulturas. Esse primeiro ponto é este aqui, é na Áustria. Aqui é o Eminkofen, entre a Alemanha e a Suíça, e aqui é Moroás. Mas no meio aqui deste percurso, que são perto de 2000 e tal quilómetros, já vamos ver depois a seguir, há uma série de, se estiver muito atrasado, há uma série de pontinhos que já vamos ver para que possamos perceber a dimensão desta cultura dos campos de urnas da Idade do Bronze. Podes mudar? Tudo depende também da orografia dos sítios. O título da apresentação tem a ver com o Reno. O Reno é este rio que corre, digamos, de norte para sul, penso eu, acho que é de norte para sul, percorre toda a Alemanha e chega aqui à parte da Suíça. Há outros rios, o Sena, depois há aqui o Douro, o Tejo, o Adiana, todos estes rios, faltam muitos, todos estes rios permitiram a estas pessoas também, digamos, percorrer ou cruzar fronteiras naturais íngremes. Os Pirineus, muitos destes sítios, e utilizavam os rios, em parte, para percorrer estes sítios. A maior parte das espadas da Idade do Bronze, como esta de Moroás, o problema delas é que elas não foram encontradas em escavações arqueológicas. Foram encontradas, como a de Moroás, num acaso, numas obras, numa agricultura, saltam da terra e das rochas, isoladas, e é assim que elas aparecem. O que para a arqueologia cria um grande problema, que é a gente não tem contexto estratigráfico para interpretar a espada. Ou o artefacto, podes mudar? Vou acelerar um bocadinho. Isto é o tal percurso, são 2100 km, a pé seriam 400 e tal horas, só para terem uma noção mais ou menos da distância percorrida. Claro que isto não se percorreu tudo num ano, nem em 2, nem em 3, foram perto de 200 anos de avanços e recuos. Podes mudar, Paulo? Obrigado.
Isto é uma das fotografias mais antigas aliás, a fotografia da época, penso eu, de quando apareceu a espada. Podes mudar? Há um investigador espanhol que fez um trabalho excepcional sobre as espadas deste tipo em Espanha. Podes mudar? Vou acelerar um bocadinho, que é o Gonçalo Mejide, penso que é assim que se diz Camiselle. Fez um inventário, já que tem alguns anos, mas é muito útil para quem quer estudar isto. Podes mudar, Paulo? Estas são as espadas todas inventariadas neste trabalho e há algumas que não estão lá. Pronto, isto é a dispersão das espadas na Península Ibérica. Em Portugal há poucas, também o território também é menor. Há duas aqui em Évora, há uma na Guarda, pronto, há aqui em Ourense, na província, penso que é a província de Ourense, existem duas, existe a de Moroás e existe a que apareceu no rio Sil, chama-se o rio. Ok, e a ver aqui, este é um dos conjuntos de espadas que estão inventariadas. Eu não vou ler a proveniência, porque para já não interessa. Alguém pode indicar onde é que está a espada de Moroás? É cortada. Aqui então, ou Esta aqui? aqui. Esta? Pode mudar, Paulo. É exatamente essa. Essa é a espada de Moroás. Portanto, é uma espada perto de 70 centímetros de comprimento. Podes mudar, Paulo? Este desenho foi feito por nós, portanto isto é um desenho feito a partir do trabalho que fizemos no Museu de Ourense. Queria agradecer já agora a colaboração do museu e da intervenção do Presidente da Câmara, que nos permitiu ter acesso ao museu. Fizemos um levantamento digital da espada e a partir do levantamento digital fizemos várias coisas. Depois, se quiserem ver, há aqui umas impressões que se fizeram com o modelo digital da espada, e o modelo digital permite que nós possamos medir, fazer coisas que na prática, na peça original, não poderíamos fazer. Uma dessas coisas... Sem tocar na espada. Sem intervir diretamente da espada, sem alterar, sem prejudicar o estado de conservação da espada. Uma das coisas mais interessantes que podemos fazer com a questão do levantamento digital é calcular, já vamos ver a seguir, calcular o volume de bronze necessário para fazer esta espada. Aqui esta espada foram perto de 600 e qualquer coisa centímetros cúbicos de bronze. Isto pode-se calcular através do modelo digital, mas funciona para espadas, funciona para campanas, para sinos, funciona para o que a gente quiser. Temos é que ter um modelo digital feito da peça. Pode mudar, Paulo. Isto é uma ideia para vocês ficarem uma ideia, o que é que também se pode fazer, o que é que resulta portanto, isto é o modelo digital da espada, que depois pode ser impresso, pode ser cortado, pode ser medido, pode ser inclusivamente pesado digitalmente. E isto foi feito com uma câmara fotográfica normal. Seria bom nós termos agora a hipótese de voltar ao museu, que podemos utilizar agora um aparelho que é um scannerzito para fazer a digitalização com mais pormenor, porque este modelo tem um erro de 0,1 milímetros de dimensão, mas a digitalização com o digitalizador tem um erro de 0,01 milímetros, ou seja, não é erro nenhum, porque o modelo sai exatamente. Pode mudar, Paulo? Isto é para ter uma noção da malha de pontos com que a espada é feita. Portanto, o registro fotográfico multidimensional cria pontinhos no espaço e esses pontinhos depois são unidos criando polígonos, e esses polígonos depois fazem a malha toda da peça. Vamos mudar? Cá está, 623 centímetros cúbicos de bronze utilizados para fundir. Claro que não foi só fundido, ele perdeu bronze, porque depois esta espada, como é fundida e é forjada, depois há uma bigorna, não é? Uma bigorna para martelar a lâmina da espada, e essa bigorna, esse martelamento, criou fissuras que são visíveis na espada. Pode mudar?
Pronto, isto foi quando fizemos o trabalho no Museu de Ourense. Pronto, medimos, usamos falta-me o nome, luz difusa, não luz direta para impedir a criação de sombras muito duras, portanto, para melhorar o trabalho. Podes mudar? E agora aqui rapidamente, isto é só para vos dar uma ideia da dispersão das espadas pela Europa Central e pela Europa do Sul. Podes mudar, Paulo? Isto são o conjunto das espadas que se enquadram nesta tipologia, espadas da Idade do Bronze, que depois têm variações, tipologias diferentes, mas também temos aqui na Irlanda. Este mapa está incompleto porque há muitas espadas aqui na zona da Inglaterra, da Irlanda. Pode mudar? Pronto, e basicamente isto tem tudo a ver não só com a parte, estes tipos de trabalhos que envolvem património, como o colega falou há pouco, património seja arqueológico, seja... Há uma, para além da questão financeira, do retorno financeiro que estas peças têm nos museus, porque os museus estão abertos ao público, paga-se entradas para aceder aos museus, produzem-se livros que são vendidos, em alguns casos, todo este retorno é importante. Mas há outra coisa que a gente costuma chamar a atenção, que é a responsabilidade civil e social das instituições para preservar, estudar e classificar, inventariar e promover o património. Isso não tem que dar lucro. Ou seja, isso é uma responsabilidade das instituições e das pessoas. Nem tudo tem que dar lucro. Evidentemente que os museus, há pouco tempo apresentamos um trabalho sobre a riqueza que os museus geravam para as comunidades e chegamos à conclusão de que na maior parte dos casos, não em todos, claro, é um retorno gigantesco. Pelo número de visitantes, nas zonas rurais menos, mas nas zonas urbanas, se eu lhes disser que o Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa, em 2017, entraram lá 17 milhões de pessoas. Portanto, claro que estamos a falar de Lisboa, não é? Ou do Porto, ou de Vigo, mas ficamos com uma ideia de que essas 17 milhões de pessoas trouxeram no mínimo um retorno. Se pensarmos que cada entrada custa entre 6 a 12 euros, pronto, não é preciso dizer mais nada. Mas depois disso há a responsabilidade civil e social destas instituições. Pode-se mudar, Paulo? E que se me esquecer, fizemos uma réplica da peça e decidimos, com o apoio do José Miguel, ir entregar a peça réplica à pessoa que a conseguiu salvar. Porque a peça, segundo o que percebi, estava num proprietário privado, não era? E a senhora e mais outras pessoas, não é? Lutou, até que a peça foi parar ao Museu de Ourense. Podes mudar? Pronto, então esta senhora foi a responsável, em parte, uma das responsáveis, porque esta peça, que é única, quase única na região, pudesse ser depois visitável não, ela não está acessível ao público agora. Um dia há de estar, porque está num processo de estudo e restauro, mas um dia há de estar numa vitrine do museu e não perdida, como acontece muitas vezes, perdida um pouco por todo o mundo. A gente sabe de casos que em Sabrosa apareceram 700 moedas em prata da época romana, a maior parte delas foi parar ao Brasil, foi vendida. Pronto. Podes mudar? Aqui está esta espécie esta espécie de sulcos que mostram bem que esta espada é do tipo da espada de Heminghofen, que é uma época específica. Portanto, são estes pequenos pormenores também, que esta parte aqui penso que terá sido, não tenho a certeza, terá sido um estudo feito para ver o bronze, do tipo de bronze, a estruturação do bronze. Podes mudar? Pronto, eu não chateio mais. Obrigado. Não vais para dizer?
muito obrigado. Tenho que dar os parabéns, de facto, nem 20 minutos. Portanto, Posso então aproveitar? sim, claro, vamos aproveitar aqui um bocadinho, que é importante. Acrescentar algumas coisas. E vamos recuperando também algum tempo para depois vamos a Fazer alguma pergunta. Sim, Eu só queria que eu lhe mostrar. Isto é uma das possibilidades que tem todo isto da construção virtual e imaginar novas formas, igual com uma espada, com um sino, com uma ermida inteira, com uma aldeia inteira. E eu estou muito contente realmente de começar a aprender das mãos dos nossos colegas a quantidade de possibilidades que tem. Então, sobre a espada de Muruás, eu tenho algumas coisas a dizer e a perguntar a Gerardo. Uma das coisas que acho que ele não comentou é que a espada estava dentro da rocha e dizem que não foi usada como espada numa batalha, que pode ser uma espada honorífica ou viva. Essa é uma das dúvidas dos comentários. O outro é, acho que não podemos saber se foi forjada no sítio, foi trazida de outro lugar. Isto será muito difícil conhecer, não? Mas aí está a pergunta também. E pronto, dizer que este caso, que para nós é un orgullo, un placer estar a ayudar nesta historia da espada, vamos presentar os premios de New European Bauhaus para o ano, porque este ano non dio pelo tempo, mas para o ano vamos ter máis coisas a acrescentar na historia da espada, porque estamos a tentar facer ligações con Dachingen, que é outra das nosos povos de aprendizaje, e está moito perto do que sería Hemikofen, da localidade de Hemikofen, que hoxe non há nenhuma que se chame así, mas está a algumas rúas, a algunos lugares que dicen que estivo lá, ¿no? Hemikofen. Então, acho que vamos seguir conectando e seguir fiando, digamos, fíos a volta da espada de Muruás. Estou moito contente. Muito obrigado, Gerardo, por todo o vosso trabalho, é impagável. Pronto, em relação à primeira questão do Martim, de facto, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, que é posterior, o Império Romano, antes da Idade do Bronze, o Calcolítico, onde só conheciam o cobre, só trabalhavam o cobre, antes do Calcolítico, onde só trabalhavam a pedra, o sílex, que era chamado época neolítica, quando a agricultura começa a surgir, não é? Todas essas épocas a dúvida persiste, ou seja, nas sepulturas que aparecem artefactos, aparecem facas, aparecem espadas, aparecem escudos, aparecem brincos, aparecem peças que a gente não sabe o que são, possivelmente seriam adornos, e a questão persiste, seria para usar no dia a dia ou seria feito especificamente para aquele ritual funerário? Seria para todos ou só seria para alguns? Seria para os chefes do grupo ou os outros também teriam direito a levar essas ofrendas? A verdade é que essas ofrendas aparecem em quase todas as sepulturas. Mas será que essas sepulturas são todas aquelas daquele grupo? Porque são sepulturas visíveis que se podem escavar, há outras que imaginem o que era. Eu dou um exemplo sempre. Os índios americanos, eles tinham territórios que dominavam. Eles sabiam até onde é que ia o território. Se nós hoje quisermos estudar o território desses índios, não é? Dessas comunidades, se pensarmos assim, eles marcavam os territórios com penas penduradas das árvores. Nós nunca vamos saber, não é? Nunca vamos saber a extensão do território, porque essas penas, não é? Quando a comunidade entrou em decadência, que iam sendo colocadas ano a ano, essas penas apareceram, não fazem parte do registro arqueológico. Portanto, a espada, nós dizermos que é um investimento, porque não era fácil encontrar o minério, extrair o minério e depois fundi-lo e trabalhá-lo, não seria para todos. Nem todos teriam uma espada destas. Provavelmente a espada
seria para alguém, um chefe do grupo, porque as armas para combate, se houvesse um conflito, não seriam propriamente espadas de bronze. Porque se alguém algum dia for ao museu e vir a espada e pegar na espada, há de verificar que, sim, esta espada, se batesse em alguém, ou se batesse num escudo, ou se batesse num pau, provavelmente partiria. Já em épocas posteriores, com o ferro e com outros materiais, talvez não. Mas a dúvida permanece, ou seja, a espada tem algumas fraturas no gume, mas não quer dizer que essas fraturas tenham sido provocadas por impactos devido a combates. Podem ser e podem não ser. Mas eu diria que estas espadas, tendo em conta o número escasso delas, porque virou o mapa, mas a comunidade da Idade do Bronze era gigantesca, não é? Percorreu a Europa toda. Se fosse para combate, haveria muitas mais espadas, não é? Porque os grupos, não é? Agora, uma espada aparece aqui, outra espada aparece em Lugo, outra Perto dos rios. Perto dos rios, exatamente. Portanto, provavelmente seriam espadas honoríficas. Não quer dizer que se houvesse uma batalha, o chefe do grupo não iria com a espada, mas nem todos teriam acesso à espada, o que significa que teriam armas feitas de uma forma mais rústica. Em relação a outra pergunta. Se foi forjada. Se foi forjada. Isso é possível saber. É possível saber porque os minerais têm compostos diferentes em várias regiões. Portanto, o cobre daqui há de ter mais zinco, menos zinco, há de ter outro tipo de potássio que o cobre, por exemplo, e se encontrarmos uma coincidência aqui entre estudos feitos com o cobre e o estanho, não é? Pode ser, se fizermos um estudo alargado, é possível chegar a essa conclusão. Não é 100% certo, mas para mim, a minha opinião, é que esta espada pertence, esta e as outras, pertencem àquela cultura da Idade do Bronze, mas muito provavelmente foram fundidas e forjadas aqui. Porque os grupos foram muitos, são muitos, não acredito muito que viesse, mas isto é uma opinião pessoal, não está baseada em nada, em nenhum estudo nem nada. É muito complicado ouvir um chefe guerreiro da zona da Áustria percorrer 2000 e tal quilómetros, passar por uma série de outros grupos guerreiros também, conseguir sobreviver, chegar aqui e a espada ter vindo com ele. É possível, mas aqui há estanho, aqui há cobre, ou seja, é uma zona rica. No norte de Portugal também há cobre, há estanho, há chumbo, ou seja, e estas pessoas dominavam a técnica da extração. Portanto, é muito provável que a espada tenha sido forjada aqui, até porque há outros materiais em bronze, brincos, outras peças que existem também e que de certeza que foram. Agora, é um tiro no escuro porque pode ser que ela tenha vindo de lá. Claro, chegaremos a saber se quer un día, ¿no? A analizar os materiais. Outra coisa muito interesante que quero apresentar é que só un segundo, é que outra das coisas que as tecnologías permítennos que nos museos non podemos ver é tentar reproducir a cor original, ¿no? Da espada, y cuando nos podamos vamos a tentar adquirir una impresora en 3D a cor para ao menos para tentar unha espada, un sino, unha campana, ver como, si averiguamos como era a cor original, reproducir na cor original. E iso podemos nos ofrecer que os museos non ofrecer. É outra máis posibilidade, máis valía. Uns 2 segundos para 2 perguntas rápidas para passarmos outra vez à história que o Gerardo nos vai contar a seguir. Mas sim, vou lá atrás e depois já. Bueno, nada, agradecer o traballo.
Que sensibilidade, non? Porque Sí, tamén de Mesita e era alumna de Ferro Couselo e era profesora. Entonces, un día, ao voltar de traballar nas clases, contaronlle o tema da espada. Entón, puxos en contacto con Ferro Couselo e fomos iniciaron a investigación para saber onde estaba a espada que se levara o capataz da obra para a súa casa. Porque cando fixeron a voladura das pedras, das rochas, tamén se fala que a parte da espada había torres de ouro e un montón de pezas, máis que unha lenda urbana. O que apareceu foi a espada do Domiciano que de Murlas podería igual dar máis datos, pero foi como cando fixeron a estrada de San Juan de Río Tribes facía falta pedra e en Murlas hai unha zona que hai 3 pedras sagradas. A primeira é a raíña, que é como un menir como de Asteris e Obelix, de 20 ou 30 metros de altura, que queda que brotaba agua da parte de abaixo. A segunda era a pastora, que foi que volaron, que era como un dolmen xigante que daba volta un carro dentro, e facíamos magostos, que van a facer hoxe, entre 40 e 50 personas. E a terceira que ainda está ali, na casa de Mesita, que é a Moura, que é unha pedra que foi como se fora un altar con 7 escalóns tallados a norte, como se fora un altar natural tallado na pedra, e que na parte de arriba está a parte, a lenda de que está a ferradura do cabalo de Santiago de saltar de aquí de Tribes a San Xoán del Río. Entón, é unha amiga que está ali, se podría visitar e demais, e ela ten ese tema por ser alumna de Ferro Couselo e por ser profesora. Entonces, ali cando apareceu o tesouro, entón que estaban repartido a parte, e a maior parte da espada levou a capataz da obra, e a tiña na casa encima da chimenea. Pena menos mal, que Sí, sí. Havia mais uma questão? Si, só unha pregunta rápida. No lugar onde aparece apenas os cascos, é posible que por outros achados que haxa no resto de Europa haxa máis material votivo ali depositado ou solamente, o máis probable que solamente haxa un... Não, tem que haver ali, teoricamente tem que haver ali mais coisas, porque está ali aquele altar, que tem a escadaria. É muito suspeito, aquele altar é um altar enquadrado no final da Idade do Bronze, princípios da Idade do Ferro. Há vários em Espanha, há vários em Portugal, alguns estão bem estudados, há um na zona de Segóvia também. Pronto, é provável que se fizesse ali um estudo mais alargado, com a inspeção arqueológica, fazer o levantamento desse altar para poder medir, estudar e comparar com outros, não é complicado, não é só chegar como se fez com a espada, é só chegar lá, fazer o levantamento e depois no laboratório medir e ver e comparar. Portanto, o altar, a espada é muito suspeita, está tudo ali, há ali mais coisas. Pronto, a questão é que é preciso um trabalho de prospecção e de análise do território e agora ia dizer outra coisa, me esqueci, que é... Pronto, fica para depois. Fica agora no ok. Não, mas é isso. Uma pergunta só, qual é o punto que tu pôs da origem para fazer os quilómetros? O punto É a aldeia de Murlas. No, outro, Alstadt. É na Áustria. o pueblo de Áustria que pôs tu de origem. No sítio onde está o cemitério. No cemiterio? O cemitério da Idade do Bronze, que deu origem a isto tudo. Já me mandarás. Vale, já me mandarás a obrigación. Ok. Gerardo, muito obrigado por esta história bonita. Nós vamos ter que conhecer mais sobre a portuguesa.